e pousaram bem na fronteira de uma cidade que estava bem abaixo de uma outra que era muito alta, que estava acima dessa, e acabaram encontrando um garoto lá. E quando viram o garoto, perceberam que ele está muito magro e fraco, e eles perguntaram do que ele estava precisando. E o garoto, ele foi falar, dizendo que o pai dele estava morrendo e ele não tinha mais ninguém. E quando acabaram vendo o resto do pessoal lá, que está muito fraco, eles se aproximaram lá todo mundo. E quando viram a situação das pessoas, disseram que isso não é normal, as pessoas estarem assim tão desnutridas. E no momento o Lucas disse que tinha uma coisa muito errada e disseram que era óbvio. Daí o Lucas disse não, ele não está conseguindo mais ver o futuro. E daí eles perguntaram o que aconteceu. E o Lucas disse que não sabe, ele não está entendendo. E o Matheus disse que ele também não está conseguindo voltar já no tempo. E no momento começou a aparecer uns robôs lá e disseram que intrusos não são bem-vindos sem identificação. E o Dexter acabou pulando nos robôs e acertou um com soco que o quebrou. E o pessoal ficou espantado quando viu isso. De repente apareceram vários robôs e começaram a atirar raios neles. E eles estavam correndo, se protegendo. Só que os raios acabavam destruindo as estruturas que acertavam e acertaram eles. E no momento eles já acabaram sendo acertados com o soco dos robôs que se apagaram, todos. E quando acordaram, perceberam que estavam um no lado do outro, presos em cápsulas separadas, com as mãos e os pés presos. E quando olharam para frente, perceberam várias máquinas por lá e objetos de experimento e acabaram vendo uns homens que estavam em umas cadeiras olhando para eles e mais um menino que estava junto. E o mais velho deles disse que isso é novidade. Nunca encontraram alguém que conseguisse manter o físico ainda tão normal após levar o raio do precioso cristal deles. E o Max perguntou quem eles eram e por que o prenderam. E deram um choque nele e disseram que eles só falam quando eles ordenarem. E além do mais, como vocês não podem conhecer a gente? Nos respondam. E o Lex disse que eles eram pessoas de outros mundos e que acabaram de chegar aqui e por isso que não sabem quem eles são. E todos ficaram boca aberta. E um outro homem disse que poderia fazer sentido, porque a fisionomia deles não bate com a das pessoas daqui. E até mesmo a capacidade daquele rapaz de conseguir quebrar um robô com um soco não é uma coisa normal. E um deles acabou se aproximando lá e disse que eles ficaram interessados nessa história. Quer dizer que há muito além do que nós temos aqui. E o Alex disse que sim, e deram um choque nele. E falaram que era para ele responder só quando eles lhe dirigirem a palavra. E aí um deles disse que fazia sentido. Aquela nave lá que eles possuem não é coisa desse mundo mesmo. E perguntaram como era que estava lá a exploração daquela nave. E disseram que já estava em um grande andamento. E o mais novo lá acabou pegando um dispositivo e viu lá na tela. Disse que já fizeram um grande progresso. Já obtiveram tantas respostas de tantas coisas lá. E ele acabou dizendo que isso era fascinante. São realmente de outro mundo e conseguem viajar por inúmeros deles. Existe muito mais do que nós imaginamos. Mundos que são bem diferentes do nosso. E eles têm tecnologia tão avançada capaz de viajar por esse mundo. E não só isso, eles conseguem viajar no tempo. E os outros ficaram de boca aberta e foram ver lá e perguntaram pro Alex sobre como foi que eles obtiveram tudo isso. E o Alex disse que eles viajam por mundos e aprendem com eles. E ele compartilha conhecimento com esses mundos. E perguntaram o que ele veio fazer no mundo deles. E eles disseram que eles vieram para ajudar, já que as pessoas estavam reclamando sobre estarem morrendo de fraqueza. Eles vieram ajudar as pessoas daqui. E de repente ele levou um choque e disseram que essas pessoas estão bem, são os subordinados deles, que ninguém irá ajudá-los porque eles são quem mandam lá, eles são os mais fortes, que se eles quiserem interferir, eles serão eliminados. E o rapaz lá menor disse que com essa tecnologia eles poderiam conseguir ter um avanço muito além do que eles já tiveram e quem sabe até começar a conquistar outros mundos. E o homem mais velho disse que isso era fascinante mesmo. E com esse conhecimento, eles já não precisariam mais desses rapazes aí.
então poderia se livrar deles. E o Marx disse que se poderia perguntar sobre a história deles, como foi que eles se tornaram isso. Ele acabou levando um choque. E o mais velho disse, já que ele queria saber, antes de morrer, eles contariam, já que eles não o conheciam, e queriam que pelo menos tivesse ideia sobre quem era a grandeza que acabou matando eles. E o homem mais velho disse que o nome dele era Alexandre, especialista em máquinas e tecnologia. O segundo, que estava no lado dele, disse que era o Dr. Marley. E o outro, que estava no lado desse um, disse que era o Dr. Eduardo. E o menorzinho, o menino, disse que era o Dr. Michel. E todos eles formavam o que é mundialmente conhecido aqui como o Comando Cristal. E o Max perguntou por que Comando Cristal, e ele levou um choque. E disseram que tudo começou um pouco de tempo atrás. Eles eram apenas cientistas que trabalhavam para as forças de segurança do mundo. Eram apenas contratados pelos soldados para construir máquinas de guerra. E um dia acabaram ouvindo a notícia sobre eles terem que investigar sobre um cristal estranho que caiu lá no meio de um deserto. E perceberam que tudo que encostava neles acabava ficando tão fraco e que ninguém ainda conseguiu descobrir muita coisa sobre esse cristal, porque quem chegava perto acabava ficando demente ou ficava tão fraco que já não conseguia nem andar direito. E eles mandaram suas máquinas lá para desvendar o segredo desse cristal, se poderiam usar eles como arma. E nós quatro nos juntamos para investigá-lo. Fizemos isso por vários dias e descobrimos sobre como utilizar a sua energia. E quando iríamos contar para os nossos superiores, eu, Alexandre, dei a ideia para os meus companheiros para utilizarmos isso ao nosso favor. Então, enganamos as autoridades e todos os soldados, dizendo que conseguiríamos usar essas armas a nosso favor para lutar contra os nossos inimigos. E com a ajuda deles, sem perceber, eles começaram a nos ajudar a construir a própria ruína deles. Começamos a projetar robôs com a energia estranha que emitia daquele cristal, que funcionava bem mais do que com a energia convencional do mundo. E fizemos uma base extremamente grande e muito bem protegida para mantermos o cristal em segurança e servia como núcleo de energia, até bem mais potente do que a energia que usamos aqui. E com o tempo esse local foi se expandindo e fizemos dele uma fortaleza e algo muito maior, e começamos a produzir robôs em massa. Só que quando fomos colocar em ativação para poder lutar contra os nossos inimigos, nós traímos eles e começamos a dominar nosso próprio território. E com o tempo subjugamos os nossos inimigos e descobrimos que quando as pessoas ficavam muito tempo em contato com os robôs, que emanavam aquela energia do cristal, acabavam ficando fracas e dementes. E foi aí que percebemos que se nós ficássemos também junto com elas, poderíamos acabar sofrendo. Então, construímos, com a ajuda dos robôs, essa cidade aqui no alto, em cima dessa outra cidade abaixo. E aqui estamos usando a energia convencional da nossa estrela. E lá embaixo, todo o resto do mundo usa a energia do cristal, o nosso maravilhoso cristal. E o nome Comando Cristal veio do fato de nós sermos um comando militar que estava utilizando a energia daquele cristal para nossos fins militares, e resolvemos adotar isso como nossa identidade. E agora nós estamos no topo, somos os maiorais do mundo, os mais fortes e mais inteligentes, e agora que nós temos a sua tecnologia, nós vamos poder conquistar muito além do nosso mundo, e agora não precisamos mais de vocês. E o Max disse que eles não deixariam isso acontecer, e disseram que já era tarde para eles os impedirem.